Bom dia, bom dia, bom dia. Que bom. Mais um dia que Deus nos deu para mim, deu para você. Que alegria poder repartir com você aqui a minha devocional de todas as manhãs. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, fique à vontade a mais este devocional. Se você não me conhece, meu nome é Fernanda Matos e todas as manhãs eu estou aqui para fazer isso aqui. Fazer a minha devocional e repartir com você, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu coloco as nossas vidas diante do Senhor. Coloco a vida dos meus irmãos na Tua presença. O Senhor sabe o que eles precisam ouvir. O Senhor sabe o que está faltando na vida deles e o que o Senhor quer complementar no dia de hoje. Pai, essa live é sua, minha vida é sua. Me ajude neste momento a ser útil na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, Diogo Barbosa. Obrigada pela sua presença. Francisco da Silva, Pedro da Silva, bom dia. Ryan, Riane, né? Elson Nunes, Juvenilson, bom dia. Seja bem-vindo. Osvaldo, obrigada pela presença. Flavinha, Bernadette, Luiz, que saudade, onde você tá, menino, que você sumiu, nunca mais te vi por aqui, que bênção ter você aqui nessa live. Jonas, obrigada, gente, pela presença de vocês. Hoje eu quero conversar com vocês algumas coisas sobre a vida de José. Eu sei que todo mundo já conhece a vida de José, por filmes, por ler na Bíblia, tem série na TV, muitas coisas, mas como a Bíblia ela é viva, como assim viva? Ela é atual para qualquer momento que você vai ler, para qualquer momento que você esteja passando. Você está em Lisboa estudando, Luiz? Oh, meu querido, Deus te abençoe, tá? Te faça prosperar nessa terra, tanto de conhecimento como de financeiro também, espiritual. Deus te abençoe. Gente, muito bom estar aqui com vocês. E mais uma vez eu gostaria de conversar. Eu gosto muito de falar de José e de Davi, né? São os personagens que eu mais falo aqui. E hoje eu vou falar de José novamente. Eu e minha filha, nós estávamos assistindo uma série ontem. Eu fiz um procedimento médico e aí tô mais assim, quieta. Tem que ficar quieta assistindo as coisas, quieta. E a gente assistiu uma série, estava assistindo uma série, e nessa série a pessoa tentou se matar muitas vezes, tentou tirar a vida dela muitas vezes. E aí eu e minha filha conversando, a gente falou como que uma vida sem propósito, uma vida sem sonhos, ela é uma vida vazia. E às vezes você acha que é fácil a pessoa tirar a vida dela, e não é, gente. É muito difícil tirar a própria vida. A pessoa que a gente estava assistindo, ela tinha vários cortes no pulso. Ela tinha tentado se matar várias vezes e não tinha conseguido. Tirar a própria vida é muito difícil. Mas viver do jeito que a pessoa está, com aquela história dela, dói muito. Então ela acha que ela vai ficar livre daquele sofrimento se ela morrer. Só que é muito difícil a pessoa tirar a própria vida, não é fácil. E aí hoje eu venho conversar com você de alguém que tinha propósito na vida. E esse alguém era José. José tinha um propósito na vida dele. José tinha um objetivo na vida dele. E ele não durante a trajetória dele, ele não ficou tentando salvar o mundo, não ficou tentando agradar todo mundo. José foi quem ele era. Desde sempre, ele sempre foi quem ele realmente era. E hoje Deus manda dizer para você que você precisa resgatar a sua identidade. Que você precisa olhar para Deus, que é quem criou você. Porque você precisa de um resgate na sua identidade. Você tem que parar de querer agradar todo mundo. Você não vai salvar as pessoas. As pessoas, elas vão pensar de você o que elas vão pensar de você. Elas vão ter a ideia que elas quiserem ter de você. Porque quem que realmente conhece o que vai dentro de você, dentro do seu coração, é só Deus, o Criador. Então, o que Ele pensa de você é que precisa importar. Então, hoje eu venho colocar para você, diante de você, a escolha de se ver livre da opinião das pessoas. Para você se libertar e ficar livre para decepcionar pessoas. Fernanda, mas olha, eu tenho medo de decepcionar os outros.
Enquanto isso, você está se colocando de lado. Enquanto isso, você está pegando o seu propósito e está sendo escondido atrás do querer e do conduzir das pessoas na sua vida. José, ele sempre foi rejeitado pelos irmãos. Gênesis 39, 21 e 23. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais que todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Ou seja, todas as vezes que os irmãos de José falavam com ele, era com hostilidade, era com agressividade. Então José não tinha culpa se o pai dele tinha uma preferência por ele. E se você for ver toda a trajetória de José, José era uma pessoa muito fácil das pessoas gostarem. José era uma pessoa muito fácil das pessoas confiarem. E tem como explicar isso. Porque José tinha uma vida com um propósito, com um objetivo. José sabia dentro dele que ele tinha uma missão especial com a vida dele aqui nessa terra, que ele tinha que fazer alguma coisa. Só que José não sabia que ele ia ser governador do Egito. Ele não sabia, ele só sabia que a vida dele tinha um sentido, que a vida dele tinha um significado. E José, em toda a situação que ele viveu, ele trabalhou, ele se movimentou. Nada parou José. E quantas vezes você fica travado, parado, porque nas suas emoções, nos seus sentimentos, você foi ferido, você foi machucado. E aí você fica escondido atrás desse sentimento, tentando agradar todo mundo, para poder ser aceito, para poder ser amado. Medo de não ser amado, medo de não ser aceito. Você sabia que o medo e a ansiedade, elas vêm da mesma raiz, vêm do mesmo propósito. Só que o medo é de coisas que você realmente vê. E a ansiedade é de coisas que não existem ainda. E aí fica esse misto de medo do coisa que você está vendo, porque José viu que os irmãos não o amavam. Mas ele sabia do propósito que ele tinha. Então é aquela ansiedade de viver algo que ele não sabia o que era, mas ele sabia. E às vezes você olha para a sua vida agora de manhã, você está escutando eu conversar, você fala assim, mas José teve uma história muito bonita, ele foi governador, mas eu não quero ser governador, não quero ser presidente, eu quero só viver. Da sua história, você precisa ser governador da sua história. Você precisa ser o presidente da sua vida. No lugar que você está, você precisa tomar o controle das situações. O sentimento que vem de rejeição vai vir. O sentimento de exclusão vai vir. O sentimento de humilhação vai vir. Mas também pode ir. Os sentimentos, todos esses sentimentos que nós temos, são visitantes. Eles podem vir. Você pode sentir. Você acha que José não se sentiu rejeitado pelos irmãos? Sim, veio o sentimento. Mas da mesma porta que ele entrou, ele sai. Você não fala isso? A porta que você entrou está lá aberta, pode ir embora. Coisa que você, se alguém vem na tua casa te ofender, você fala lá, a porta da casa, a porta da frente, da casa serventia, a porta é a serventia da casa. Gente, não sei falar. Tem um ditado que fala, a porta é a serventia da casa. Por que a gente não deixa os nossos sentimentos irem? A gente só deixa eles virem e se instalarem dentro da gente. Porque você não está enxergando o seu propósito. E você precisa ver o seu propósito. Quando José, ele tinha os olhos... Porque José tinha os olhos fixos dele no propósito maior, ele sabia que a luta dele, a guerra, não era contra os irmãos dele. Era contra algo maior que queria roubar dele o sentido da vida, o sentido, o propósito da vida dele. José sabia que tudo que o pai dele ensinou, todo o conhecimento que ele tinha, um dia ele ia ter que colocar para fora. Ele tinha aprendido para algo especial, ele não sabia o que era. Então aqui fala que os irmãos o odiavam. Só que você tem culpa se sua mãe e seu pai preferem você? Você não tem culpa disso. Então, o que José fazia? Ele teve gente que falava assim, mas José, ele se deu mal porque ele contou os sonhos dele para os irmãos. Se ele não tivesse contado os sonhos dele para os irmãos, o que acontece?
ele não teria sofrido o que sofreu. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem até música, tem várias pregações que falam que José não tinha que contar os sonhos dele para ninguém. Por isso que ele se deu mal. Eu não sei, gente. José era ele mesmo. Vocês acham que José não sabia que os irmãos iam ficar muito bravos com ele, sabendo do sonho? Claro que ele sabia. Aí você fala, então ele contou para provocar? Não, ele contou porque ele era sincero, ele era honesto. Ele era livre, não estava preocupado se ia decepcionar os irmãos, se ia decepcionar seu pai. Ele recebeu o sonho e ele foi livre naquele momento de ser quem ele era. Olha, eu sou assim. Deus me revelou esse sonho dessa forma. Talvez você não concorde comigo. Tudo certo, tudo certo. Não precisa concordar comigo. Essa é uma visão que eu tenho. Não tive sempre essa visão. Ultimamente eu tenho tido esse tipo de olhar para José. José simplesmente confessava as coisas que ele acreditava, que ele cria. Ele olhava para a vida dele e ele acreditava que ele foi chamado para a liderança, para ser líder. E ele não tinha preocupação de desagradar pessoas, porque o olhar dele, o objetivo dele estava lá na frente, tá certo. Pode ser que se ele tivesse ficado... Tem muitas discussões sobre isso, mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Sobre o que eu estou falando aqui, José não tinha medo de decepcionar pessoas. E você muitas vezes não saiu desse lugar, não rompeu porque você está com medo de decepcionar pessoas. Você não é o salvador das pessoas. E as pessoas que você sempre procura agradar, você nunca vai agradar o suficiente, porque elas sempre vão querer ser agradadas, entende? Então não deixe roubar o seu propósito, sua identidade. Seja você mesmo, invista no seu conhecimento, invista em você e faça o que está nas suas mãos para fazer. Porque o que está nas suas mãos para fazer hoje é o que vai te guiar para o propósito. É o mapa, é a linha que vai te levar para você concluir o seu propósito. José, ele não parou de realizar as coisas que estavam na mão dele, ele não parou de executar. Porque ele não deixou de contar o sonho dele porque os irmãos iam ficar magoadinhos, chateados com ele. E olha, ficaram bastante, hein? Tacaram ele no fundo do poço e venderam ele como escravo. Mas José não se abateu com isso. Ele, o que eu tenho na mão? Hoje eu sou escravo. Eu vou ser o melhor escravo aqui desse palácio aqui, ó. E José se tornou o melhor escravo. Lá em Gênesis 30, 21 a 23, se você estiver acompanhando aí, fala assim, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor, que o colocou como chefe da prisão. O carcereiro mor não teve nenhum trabalho. Enquanto José estava na liderança daquele cárcere, daquela prisão, o carcereiro mor ficava na sombra, só desfrutando do descanso. O carcereiro mor não teve nenhum trabalho, porque o Senhor estava com José. E tudo o que José fazia, o Senhor o prosperava. Porque José não ficou parado ali. Ele trabalhou com o que ele tinha nas mãos. Então, às vezes, você olha para sua vida e você fala, não, eu acho que eu tenho um chamado para fazer algo grande. Vou esperar algo grande aparecer. Lembra que ontem a gente conversou para você não desprezar os pequenos começos, que é a decisão? Você precisa decidir fazer algo com o que está na sua mão. O que você está na sua mão? A família que você tem hoje é a família que você tem. E é nessa família, é nesse trabalho, é onde você está, que está nas suas mãos trabalhar, fazer, para chegar até o seu propósito. Porque às vezes você acha que algo incrível, algo espetacular vai chegar na sua vida. Não vai, você precisa trabalhar, você precisa fazer, você precisa se movimentar. José, quando ele estava na prisão, ele pegou o que ele tinha nas mãos e fez tão bem, que o chefe falou, olha, tá aqui a chave da prisão. Você vai liderar aqui, ó. Você vai tomar conta, porque você faz melhor que eu. Aí, lá em Gênesis 41, 40, foi o ápice da excelência de José. O faraó virou para ele e falou assim, tu estarás sobre a minha casa e por tua boca governarás todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que ti. Olha até onde o propósito que levou José. Aí tem pessoas que falam assim, mas José, ele teve dificuldade de perdoar os irmãos.
Gente, é difícil você ser humilhado, ser excluído, ser vendido pelos irmãos e na primeira vez que você vê, você já resolve tudo. Não é uma chavinha que você vira. Realmente foi difícil perdoar os irmãos. Mas José, ele tinha os olhos tão fixos em Deus. José era tão dependente de Deus que ele enxergou que o propósito que Deus tinha na vida dele não foi os irmãos, foi a mão de Deus o guiando o tempo todo. Então, quando você tem os olhos fixos em Deus, parar de querer agradar todo mundo, parar de falar sim para tudo e para todos e viver o seu propósito, fazer as coisas que está nas suas mãos para fazer. Quanto investimento você precisa fazer na sua vida? Se José tivesse parado no que os irmãos fez com ele, talvez ele seria o preso mais deprimido da prisão. Talvez até ele teria morrido lá. Mas José se movimentou, Deus se agrada do movimento. E quando José se deu de frente com os irmãos, ele parou, foi respirar um pouco, ficou bravo sim. Ficou nervoso sim, porque ele ficou de frente para os seus algozes, estava na hora dele se libertar de tudo aquilo. E ele parou e disse para os irmãos, Gênesis 45, 7. Deus me enviou adiante de vocês para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Então José falou para os irmãos, olha, o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. E não foi vocês que me fizeram tudo isso. Foi Deus que usou a vida de vocês para me colocarem neste lugar que eu estou hoje, para salvar a própria vida de vocês, da família de vocês e a vida de muitos. Olha, para você enxergar esse propósito, para você ter essa visão que José teve, você precisa ser uma pessoa livre. E para você ser uma pessoa livre, você precisa ser alguém que dependa totalmente e exclusivamente de Deus. Quanto tempo você está parado sobre a palavra de alguém que disse que você não ia conseguir, ou disse que você não era ninguém, te humilhou, te excluiu, te rejeitou, te traiu? Quanto tempo você está parado nesse lugar? Deus quer, através da vida de José, dizer para você hoje, José nunca ficou parado na dor dele. Ele sempre fez o melhor que ele tinha nas mãos dele. Tem uma famosa frase, pegue os seus limões e faça uma limonada. Não é fácil isso. É uma frase bonita, antiga e fácil de dizer, mas é difícil da gente colocar em prática. José só conseguiu viver o propósito que ele tinha para a vida dele, porque ele não deixou os sentimentos criarem raízes dentro dele. Vieram sim os sentimentos de dor, de rejeição, de angústia, de medo. José nunca tinha sido escravo, ele sempre foi livre. E com 17 anos ele se tornou escravo. E teve que esperar quantos anos mais para se tornar governador? E ele sabia que quem o tinha colocado ali, o colocou porque ele aproveitou todas as oportunidades. E se você ficar aí na sua dor sem propósito, sem nenhuma esperança, você vai deixar que os seus sentimentos dominem a sua vida. E quando os seus sentimentos dominam a sua vida, esse tipo de alimento que você permite se instalar aí dentro, que você pode mandar embora a qualquer momento da sua vida, mas você permite ficar, eles vão roubar a sua identidade. Porque você vai ser o que as pessoas acham que você é. O que as pessoas pensam de você. Tem gente que vai falar assim, eu sabia, isso aí não ia dar em nada não. E tudo que começa não termina. E Deus manda dizer para você, Jeremias 29, 11. Aí, gente, eu decorei. Eu é que sei que pensamentos que têm a vosso respeito e pensamentos de paz e não de mal, para dar para você um futuro próspero. Viu que tudo que José fez prosperou, ele prosperou porque a mão do Senhor era com ele. Você vai prosperar em qualquer lugar que você esteja hoje, agora, nesse momento. Pode ser um lugar de dor, pode ser um cativeiro. Todos esses lugares José passou. E a Bíblia diz que ele prosperou em todos eles, porque a mão de Deus era com ele. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Cuide de você, cuide da sua cabeça,
Invista em você e não se preocupe. Se Deus cuida dos passarinhos, Deus vai cuidar das pessoas que você carrega tanto tempo aí, arrasta tanto tempo aí. Deixa as pessoas viverem a vida delas. Se você morrer hoje, elas vão continuar tocando a vida delas. Elas não vão parar de viver só porque você morreu. Então, eu não sei quanto tempo de vida você tem. Viva seu propósito. Viva sua identidade. E para isso, seja livre. Pode decepcionar as pessoas. Jesus, o Salvador do mundo, não conseguiu agradar todo mundo. Por que você está querendo ser melhor que ele? Maior que ele? Não tenha problema em decepcionar pessoas. Não tenha problema em dizer não. Pare de se colocar de lado. Pare de deixar que as pessoas manipulem a sua identidade. A sua identidade não está nas pessoas, está em Jesus, Cristo de Nazaré. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você agora nesse momento. Pai, em nome de Jesus, obrigada pela vida dos meus irmãos. Faça-os enxergar a tua mão agora em nome de Jesus. Faça-os ver que o Senhor está com eles e que nada vai faltar. Porque o Senhor tem um propósito especial para a vida deles. A vida deles tem um sentido. O Senhor os colocou aqui com um sentido, com um propósito. E todos vão viver este propósito se dependerem do Senhor. E agora, na autoridade que o Santo Espírito me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, sobre a sua enfermidade do corpo e da alma, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Gente, eu me esqueci. Eu só peço para vocês um pouquinho mais de paciência antes de terminar essa live. Porque Deus me disse que tem alguém nessa live que precisa ouvir o Salmo 34 e eu sugiro como leitura para você hoje. Eu vou fazer a leitura do Salmo 34 e se você é essa pessoa que precisa ouvir o que este Salmo tem para dizer, que você leia ele depois novamente, porque Deus tem mais para derramar sobre a sua vida. Eu vou ler o Salmo 34 e prometo, encerro essa live imediatamente. Eu tinha esquecido, Deus falou, tem alguém aí na live que precisa ouvir o Salmo 34. Então, recebo em nome de Jesus. Salmo 34. Bendirei o Senhor em toda circunstância. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu me gloriarei no Senhor, que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Proclamem a majestade do Senhor comigo, e todos a uma voz exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Contemplai-o e sereis iluminados de felicidade. Vossos rostos jamais experimentarão decepção. Clamou este pobre homem. O Senhor o atendeu e o libertou de todas as tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Provai e vede que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se abriga. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Se você teme a Deus, você não vai ter falta de nada. Essa é uma promessa. E Deus não é homem para mentir e nem é filho de homem para que se arrependa. Os leões podem sofrer de fome, mas para aqueles que buscam ao Senhor, nada lhes faltará. Filhos, vinde escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem de vós quer ter prazer na vida e deseja ter longos dias para viver em felicidade? Guarda a sua língua do mal e dos teus lábios de falarem falsamente. Aparta-te do mal e pratica o bem. Busca a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor contemplam justos e os seus ouvidos estão atentos ao clamor por socorro, ao seu clamor por socorro. A face do Senhor está contra os que praticam o mal, para da terra apagar qualquer lembrança deles. Suplicam os justos, o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. O melhor de tudo, gente. Perto está o Senhor, de todos que têm o coração quebrado, e salva os que têm espírito abatido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas de todas elas o Senhor o liberta. O Senhor preserva-lhe todo o ser, nenhum osso lhe será quebrado. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Eu não tenho como agradecer você, mas que Deus, através da pessoa do Espírito Santo, te dê um abraço, que te liberte, te deixe leve no dia de hoje, em nome de Jesus. Eu não vou conseguir falar o nome de todos, tá? Mas eu quero só agradecer você pela sua presença
aqui comigo. Obrigada pelo tempo que você dedicou aqui esperando me ouvir. E se você gostou dessa live, curta, comente e compartilhe, vai ficar salva no Instagram. Se você ainda não me segue, é Fernanda Matos 72, Palavras Curam. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Aqui. Oi. Aí, gente. Agora sim. Tchau, tchau, meus amores.